Olá pessoal, meu nome é Joab da empresa Elition. Nesse vídeo nós vamos falar sobre regras. Vamos entrar aqui no menu Administração, Regras. Nós vamos editar aqui uma regra, tá? Vamos entrar aqui em motor ocioso. E nós temos aqui o nome da regra, né? Sempre que houver asterisco é obrigatório, tá? Unidade organizacional. Vigência, início e fim, caso você queira colocar um início e fim para essa regra, automático, tá? Requer tratamento. Para quem já viu outro vídeo sobre alertas sem tratamento, né? Toda vez que um alerta ele for violado, né? Ele for gerado um novo alerta, se você marcou a opção aqui que sim, você depois vai precisar finalizar, né? Você vai precisar tratar esse alerta, tratar esse evento, tá? A gente tem a categoria geral. Normalmente só vai aparecer essas duas categorias. Eu tenho aqui a tolerância. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa tolerância, tá? Vamos passar aqui para o próximo passo, condições e eventos. Aí eu já tenho aqui dois parâmetros, tá? Eu vou excluir e aí a gente vai fazer de novo. Excluir. Então, se é motor ocioso, o que eu preciso colocar de condições e eventos nessa regra? Primeira coisa, ignição. Ela tem que estar ligada, obviamente. Ligado. Vou dar um mais. A velocidade também é importante. Então, vou colocar aqui a velocidade e vou colocar menor ou igual a 2 km por hora. Por questões de variação do GPS. Vou dar um mais. E aqui também muito importante, RPM. Eu posso utilizar o RPM máximo, médio ou mínimo, mas nesse caso o ideal é utilizar o médio, tá? Então vou colocar aqui menor ou igual a 600. Vou selecionar aqui de novo o RPM médio. E aí eu vou colocar a opção maior ou igual a 500. Ok. Certo, então o que o sistema vai considerar para gerar a violação dessa regra? Ele vai considerar quando a ignição estiver ligada, quando a velocidade for menor do que 2 e quando o RPM for entre 500 a 600. Quando ele estiver entre 500 a 600 e, mais importante também, a tolerância dele, que a gente viu lá que era de 4 minutos e 30 segundos, quando ele estiver com todos esses status ativados, aí sim ele vai começar a gerar um alerta de motor ocioso. Então, se ele ficou 4 minutos e meio com todos esses status ligados, ele vai começar a gerar um alerta de motor ocioso. Tá, então vamos dar um salvar aqui. Salvei, ok. E aí depois eu tenho aqui associar áreas e rotas. Vamos dar uma olhada. Então eu tenho aqui o meu grupo de área. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 grupos, tá? Onde eu posso determinar, por exemplo, vamos supor que eu quero criar uma regra para quando ele estiver nesse status de motor ocioso, eu só quero que a regra seja violada quando ele estiver fora da minha base, né, fora do meu CD. Então eu posso selecionar aqui um grupo ou eu posso especificar. Venho aqui em áreas e eu vou colocar aqui, por exemplo, a minha área. Tá? Então eu tenho essa opção. Tá? Então eu vou selecionar a área e vou colocar aqui detectar saída. Toda vez que ele estiver fora dessa área que eu marquei, aí sim ele vai começar a gerar o alerta. Tá? Então, bem tranquilo. Isso também vai servir para outros tipos de regras. Regra de área restrita, quando você não quer que o veículo entre ou saia de algum lugar, ou você pode também definir uma velocidade máxima para uma área ou para uma rota, né? Você pode fazer um desenho de uma rota ou importar uma rota, a gente já viu isso no vídeo anterior. Então você vai selecionar a sua rota, vai determinar no passo anterior qual é a velocidade máxima. Se o veículo ultrapassar a velocidade, o sistema vai gerar o alerta. Então aqui tem várias possibilidades dentro dessa parte de condições de eventos, tolerância e aqui a parte de áreas. Tá? Tem N possibilidades. Tá? Depois que a gente passou aqui pelo cadastro de áreas e rotas, né, o vínculo, a gente tem aqui também períodos de ativação de regra.
Aqui em períodos de ativação, o que o cliente pode fazer é selecionar uma faixa de horário dentro do dia da semana. Então, por exemplo, eu não posso, ou melhor, nenhum motorista meu pode andar com um veículo depois, né, ou vamos colocar aqui antes, né, da meia-noite até às 6 horas da manhã, e uma outra faixa de horário das 19 horas até às 23h59. Ou seja, se o veículo estiver se movimentando dentro dessa faixa de horário, né, que seria da meia-noite às 6 da manhã e das 19 horas até as 23h59, o sistema iria gerar um alerta para mim. Tá? Então eu posso clicar aqui, copiar, e eu posso colocar diferentes horários, né, diferentes dias da semana. Tá? Depois aqui selecionar o fuso horário, país, gerar alerta se a unidade rastreada estiver sem transmitir no período acima. Aí você tem a opção, porque tem situações que o veículo não está atualizando, então pode ou não gerar o alerta também. Tá? Então aqui tem N possibilidades também de você fazer uma regra, por exemplo, até aqui em São Paulo, onde a gente tem a questão do rodízio, também pode ser feito. Então você teria que alterar as condições, né? Então se o veículo estivesse, por exemplo, se deslocando, estivesse com velocidade, e você teria que cadastrar, né, toda aquela área que é o rodízio de São Paulo. Tem essa possibilidade também. Tá? Próximo passo, associar unidades rastreadas. Vamos clicar aqui. Então eu tenho aqui alguns veículos, né, que já estão selecionados a essa regra. Eu posso selecionar todos. Eu tenho a opção aqui também de, se eu tiver vários veículos, para não ter que ficar selecionando um por um, eu tenho aqui a opção associar todas. Tá? Então é só você selecionar os veículos que você quer que entre dentro dessa regra. Tá? Depois eu vou ter aqui a opção de notificações. Aqui em notificações eu posso tanto selecionar um contato, né, eu posso cadastrar um novo contato. Eu tenho a opção aqui de cadastrar. Tá? Então vamos selecionar um aqui, Fábio Vieira. Eu vou clicar aqui no mais e aí eu vou marcar a opção aqui, enviar e-mail e push, que normalmente o push é no aplicativo SSX Tracking. Tá? Como eu também tenho a opção de marcar aqui só a notificar responsável pela unidade. Então eu vou marcar aqui o e-mail, posso marcar aqui o push e eu vou marcar aqui a opção quando notificar, no início ou no fim. Então a gente pode deixar marcado aqui, normalmente a gente deixa no início, né? Então sempre que ele começou a violar essa regra, ele vai gerar um alerta. Enquanto ele estiver violando, ele não vai gerar. A partir do momento que ele parou, beleza, parou, depois voltou a violar, aí manda de novo o e-mail e o push. Até para não ficar toda hora mandando e-mail e toda hora mandando push no celular. Tá? Então tem a opção aqui de notificação. Depois que eu fiz isso, aí eu venho aqui para a parte de e-mail de notificação de regra. Aqui em notificação de regra eu vou colocar, né, o que vai aparecer lá no corpo do e-mail. Então vou colocar aqui, por exemplo, alerta de motor ocioso. Eu posso colocar aqui o que eu quiser que apareça lá no corpo do e-mail. E também é bem importante, eu vou marcar aqui as opções dados da unidade rastreada e exibir mapa da posição. E eu também tenho a possibilidade de dados do motorista. Então ali no meu e-mail já vai aparecer tudo, já vai aparecer as informações do veículo, velocidade, ignição, vai aparecer ali o mapa, aonde ocorreu essa violação e também, se eu quiser, os dados do motorista, né, no caso que estava dirigindo aquele veículo no momento que violou a regra. Tá? E depois aqui é só dar um salvar e fechar. Bom, por hoje é só, pessoal, muito obrigado.